Galera, é o seguinte, eu tô aqui testando, fazendo a primeira live aqui durante a semana, né? Porque é meu último dia de férias, eu tirei 15 dias aí. Então, é um dia de semana, uma terça-feira, tá chovendo pra caramba. Então eu não sei se, por causa do horário, eu também não divulguei tanto, né? Fora que o nosso canal agora tá pequeno, né? Eu tô com 71 inscritos, mas é assim, gente, eu comecei, não tem 2 meses ainda. 71 inscritos. E é isso, e por que eu resolvi fazer esse canal, né? Porque eu já tenho lá o Memórias Tangíveis. Eu comecei a fazer em maio ele, e é mais para trabalhar a memória, que aí eu falo sobre acervos, museus, memórias a serem construídas, tipo almoçar em algum lugar, comer alguma coisa assim, né, nova, que, bom, não fazia parte da memória, agora a partir daquele momento fica fazendo parte. E eu fiz um vídeo sobre o meu primeiro bonequinho, um action figure no canal, né? Só que aí eu falei, pô, tem que deixar um pouco mais nichado, né? Esse canal. Ele tá bem vasto, assim, tava trabalhando memórias, mas a memória de um monte de coisa, né? Aí eu pensei, tem que fazer uma coisa mais nichada. Aí tive a ideia aí de fazer esse canal, né? O Fora da Embalagem. Por que Fora da Embalagem? Porque ainda eu tenho um monte de action figure. Bonequinho, vou falar bonequinho aqui. Um monte de bonequinho e carrinhos, né? Assim, dentro da embalagem ainda, na caixa aqui. Porque assim, eu colecionava. Opa, entrou alguém aí, hein? Tô vendo aí, ó. Acho que tem duas pessoas agora, eu e mais uma pessoa. Será que é isso mesmo? Pois então, em 2014, eu tinha uma coleção que assim, de sempre, desde pequeno eu colecionava, né? Bonequinho, carrinho. E eu tava cheio, eu morava com meus pais ainda, tava cheio de, não sabia nem onde colocar tanta bonequinho e carrinho, né, da minha coleção. Aí resolvi vender uma parte. Aí comecei a anunciar lá no Facebook. Aí coloquei no Facebook, então tinha gente do Brasil todo, e eu tava vendendo, assim, eu não tava explorando, só queria vender mesmo alguns bonequinhos, dar uma casa feliz para eles, né? Aí em 2014 comecei a vender a minha coleção. Tem alguns amigos que eu fiz até hoje, que eu conheci nessa fase aí que eu tava vendendo. Só que assim, aí eu resolvi vender a coleção e é muito louco, porque tem alguns eu arrependi de ter vendido, aí eu comprei de novo, então eu vendia, comprava alguns, aí eu falei, não, tem que parar com isso. Mas assim, a grande parte da coleção foi em 2014. 2014, 2015 foi grande parte. Aí em 2019, 2020, acho que eu vendi a última parte, assim, que foi a coleção completa dos Thundercats. Aí eu vendi essa coleção completa e desde então, assim, comprei um ou outro. Eu parei realmente assim de comprar, né? Comprava bastante. Eu ia para alguns lugares, eu conheço alguns lugares aqui de São Paulo, né? Que dá para você comprar, achar tanto na embalagem como fora da embalagem, né? Que é o loser. E então eu ainda comprei bastante, aí eu dei uma parada. Dei uma parada. Aí eu achei. Aí um dos últimos que eu comprei foi o Condor, que é o amigo do Falcon, né? Mas. E assim, todo bonequinho, todo carrinho tem uma história. É igual umas tatuagens que eu tenho, cada um tem um significado. É a mesma coisa esses meus colecionáveis aí. Também tem uma história por trás dele. Tinha uma história do Condor que eu quero contar um dia no vídeo também. E aí eu comprei ele, tinha saído da CCXP. Eu fui uma vez só na CCXP, mas assim, o ano que eu fui não tinha esses bonequinhos. Aí a Estrela relançou o Condor, acabei comprando. Desde então
deu uma maneirada de comprar. Às vezes eu vejo, dá vontade, às vezes eu até coloco na cesta de compras, mas depois eu não efetivo lá a compra. Então, mas mesmo assim, eu tenho bastante. Eu tava vendo, eu tava arrumando aqui as coisas, eu tava vendo que tem bastante carrinhos ainda, bastante bonequinho. Aí eu falei, acho que dá pra fazer uns vídeos assim, uns vídeos curtinhos, sem narração, sem eu aparecer. O foco é o colecionável, né? E é uns filmes assim, é uns vídeos pra relaxar mesmo, pra você ver. Às vezes você tá com vontade de comprar aquele bonequinho, aquele carrinho, aí através do meu vídeo você olha lá e vê se você realmente quer comprar ou não, né? Aquele bonequinho. Aí essa semana chegou, aí eu preciso fazer um vídeo que. Deixa eu tirar esse negócio aqui de tela verde. Pronto. Aqui, ó. Dá pra ver aí, né? Então eu comprei esse Playmobil aqui. Eu comprei o Playmobil porque eu comprei o Playmobil. O carro desse Fusca aqui, então ele tá fechado ainda. Chegou esses dias aí. Eu preciso fazer um vídeo desse daqui. Aí nas minhas pesquisas eu comprava antes que o dólar tava melhorzinho, dava para comprar no eBay. E é muito mais barato do que comprar aqui, mesmo sendo no eBay, mesmo vindo de fora. E esse daqui, ó, eu comprei no eBay e pedi para uma amiga entregar, trazer para mim, que ela trabalha fora, trabalha nos Estados Unidos, é a Fran. Tem até um vídeo aí do outro canal com a Fran. Aí a Fran, eu comprei e mandei para entregar lá para a Fran. A Fran veio para o Brasil e ela trouxe para mim. Então tem esse dog aqui, ó, fechado, lacradinho aqui. Tem até o valor dele aqui, ó, em dólares também. Enfim, aí tem esse dog, tem esse Playmobil, tem o Condor, tem uma pancada. Tem alguns aqui, ó, deixa eu tá mais perto aqui também. Esse daqui até eu tenho que ver qual é a classificação do vídeo que eu vou colocar, porque é um Transformers. E ele é o Optimus Prime, ele é um caminhão e ele vira o robô, ele vira o Optimus Prime. E assim, ele é o nível, acho que vai até nível 5, e ele é nível 3. E é super difícil, eu só consigo montar ele com o manual do lado. Sem o manual, assim, fica alguma coisa estranha, alguma coisa faltando, parece, né? Então eu preciso ver, porque assim, eu fiz uma playlist de carrinhos, uma playlist de bonequinho, aí não sei onde que se encaixa isso, porque é os dois, né? Tanto é um carrinho como. Então, assim, eu tenho muita coisa ainda que dá para mostrar, né? No canal. E o canal deu uma crescida aí agora. Como eu falei com você, para vocês, não tem nem 2 meses e já, assim, tá com 71 pessoas, né? 71 inscritos ali. Aí não sei se todos estão afim de ver, né, realmente os bonequinhos, os carrinhos, se entraram no canal por engano ou não. Bom, eu tô conhecendo vocês. É legal que tem, assim, no início aqui, pouco inscritos, né? Aí dá pra. Opa, entrou alguém aqui no chat aqui. Bom dia, esse Doug Capitão Codorna é massa, o Júlio César 4634. Júlio, então. Eu sempre gostei do Doug. No meu WhatsApp, a imagem de fundo assim, do WhatsApp é o Homem Codorna. Aí eu tava procurando no eBay e assim, barato. Para vir para o Brasil, para entregar, se fosse. Nossa, ia, sei lá, digamos, eu não lembro direito aqui quanto eu paguei, mas assim, digamos que eu paguei R$ 50 nele. Para trazer para o Brasil é R$ 300. Então o problema é o frete, mas lá fora, no eBay, para você comprar esses bonequinhos lá fora, é muito legal. Eu tenho um justiceiro aí, gigante, de 40 centímetros. Foi um dos primeiros que eu comprei no eBay. Paguei super barato na época. A taxa também era super barata, o frete. Hoje, sem condições. Se não fosse a minha amiga Fran para trazer, eu não sei se eu ia trazer, não, esse bonequinho.
Mas, e assim, pessoal, eu tô vendo aí que tem uma galera aí. Eu fico vendo, eu comecei agora em maio, né, com o meu canal lá, o Memórias Tangíveis, e aqui o Fora da Embalagem, nem 2 meses. Eu tô entendendo um pouco assim, mas uma coisa que me irritava em alguns canais que eu ficava vendo era o cara pedindo para se inscrever, dar joinha. Hoje eu sei o quanto é importante isso daí, hein? De escrever e dar joinha. Caramba, eu tenho o vídeo no canal aí do Fora da Embalagens que eu faço uma comparação dos jipes lá do SOS Comando, né? Então não sei quem a idade de vocês aí, quem conhece o SOS Comando. Era um brinquedo antigo aí que a Gulliver lançou, depois sumiu, ela relançou de novo. Só que eu tava procurando esses SOS Comando para comprar e eu vi que tinha uns brinquedos parecidos com esse SOS Comando. Aí o que, que a Gulliver faz? Ela pega um brinquedo, aí muda a cor, coloca uns adesivos para lançar para outras coleções. Aí acabei comprando e fiz esse vídeo comparando um Jeep antigo que eu comprei aqui em São Paulo, aqui na Dom Orione. Eu comprei esse Jeep e fiz uma comparação com essa máquina da Gulliver. O vídeo ele tá com 2.800 visualizações. Só que eu tenho, que acho que 3 joinhas, 5 joinhas lá e 70 inscritos, né? Para vocês verem o quanto é importante. E assim, sem esse joinha de vocês, inscrição, o YouTube não passa para frente. Você fica emperrado aí. Eu não sei como que a galera consegue. Eu acho que eu vou mudar o canal para um canal de fofoca, né? Acho que dá mais view. O Júlio tá falando aqui que o Action Figures é meu. Fico mais carinhos clássicos, tá me chamando. Action Figures é meu. Fico mais carrinhos clássicos, tá me chamando. Eu acho que ele tá falando que os carrinhos que chamam mais atenção, né? Do Júlio. Eu tenho alguns carrinhos aí também, uns Hot Wheels, que eu pretendo colocar no canal. E não só Hot Wheels, eu tenho outro vídeo que eu lancei domingo passado, que é uma comparação de marcas. Então, porque assim, eu fui numa loja aqui em São Paulo, comprei um Hot Wheels, um Maisto, um Matchbox e um da Candide. Comprei os 4 carrinhos, eles até pareciam entre si assim. Comprei os 4, só que a diferença era muito grande. Um R$ 7, o outro 20, 15, R$ 10. Aí eu falei, não, eu vou comprar esses 4 aqui e vou fazer um vídeo comparando para ver por que é tão diferente assim. Então tem o vídeo aí, depois vocês acessam aí quando acabar a live aí, acessa esse vídeo que é muito legal, eu comparando essas marcas. Aí o que que eu fiz? Encontrei mais um monte de marca. Tem mais 7 marcas de carrinho, tipo Hot Wheels, que eu encontrei. Eu encontrei aí até da Daiso. Não sei quem conhece, não sei quem é aqui de São Paulo, não sei se tem aí no Brasil todo a Daiso, que é uma loja japonesa. E essa loja que vende produtos japoneses tem um carrinho lá também, parecendo um Hot Wheels, um carrinho deles. Aí eu comprei para ver também. Tá tudo na embalagem ainda quero fazer um vídeo tirando esses carrinhos daí, né? Porque é muita diferença de preço. Tem uns que dá para você entender, né? Porque é diferente. Tem um aí que eu comprei que você olha, ele é super bonito. Você olha assim lá na prateleira, super bonito. É quando você vai chegando perto, você vê que tem alguma coisa estranha. Ele todo é de lata. Então, assim, não tem um detalhe, ele é todo de lata e ele é pintado. Então, pegaram uma lata, fizeram a forma do carrinho e pintaram. Colocaram umas rodinhas, rodinha legal, que é de borracha, colocaram as rodinhas e é isso. E acho que R$ 5. R$ 5 foi esse carrinho. Então, eu quero pegar esses carrinhos também e colocar. Outra coisa que eu quero fazer no canal, falar aqui com vocês mostrar onde vende esses carrinhos, onde que vende esses bonequinhos aqui em São Paulo. Então, mas eu não moro em São Paulo. Mas eu já recebi muita gente de fora, do Rio de Janeiro, Manaus já veio para cá, do Acre.
veio pra cá e eu levei eles para nesses lugares para comprar carrinho. Meu, já veio médico, engenheiro, então os caras gastavam 5 mil, 10 mil aí só comprando bonequinho em carrinho, em 2018, 2017, isso ocorreu, né? Aí depois veio a pandemia, deu uma parada. Durante a pandemia que eu vendi minha coleção de Thundercats. O Júlio tá falando aqui que os action figures são o meu foco, porém carrinhos clássicos estão despertando muito meu interesse. Aqui de Vitória, Espírito Santo. Ô, Júlio, da hora, Vitória. Quando você vir para São Paulo, manda um alô aí que eu vou te mostrar uns lugares aí que dá para comprar uns carrinhos baratos. Eu gosto desse clássico aqui que eu tenho. Ele não é um Hot Wheel, né? Ele é um Maisto. E eu comprei porque é legal, ele abre as portas, abre o capô. Preciso dar uma reformada nele aqui. Comprei ele aqui porque meu pai tinha uma variante. Isso daqui me lembra muito a variante. Domingo agora, eu vou lançar um vídeo aí, né, sobre um Gol, o Gol quadradinho, o Gol CL, aquele branquinho de empresa. Não sei quantos anos você tem, Júlio, mas antes do Uno, com a escadinha lá, eram os Gols aí, muita empresa tinha o Golzinho, né? Aí eu vou fazer um vídeo sobre um Gol, que eu encontrei aqui no centro de São Paulo. Tem uma loja só de miniatura. Eu tava indo fazer um vídeo da Casa da Boia, né? Um casarão aqui antigo do centro. Tava lá ia fazer o vídeo. Enquanto esperava, eu falei, deixa eu ir nessa loja que eu conheço aqui perto. Aí fui lá, tinha um monte de carrinho clássico, nacional, de plástico. Então eu fui, comprei R$ 20 esse carrinho. E aí eu fiz um vídeo. Domingo agora eu vou lançar esse vídeo aí, desse carrinho. Porque eu comprei ele também? Porque meu pai trabalhava, quando ele era vivo, ele trabalhava com um Gol, numa empresa, um Gol quadradinho igualzinho. Aí eu falei, deixa eu comprar esse Gol aí. Aí acabei fazendo um vídeo. Mas é isso. Aí, Júlio, não sei que tipo de action figure você coleciona, tudo. E hoje tem algumas coisas da minha coleção, mas ele é muito diferente. Desde o que você viu agora do Dog, a Thundercats, Marvel. Eu tô aqui, eu tô na minha casa, moro num apartamento, aqui é um recuo que acabei fazendo. Tem esse armário aqui, tem uma mesa aqui na minha frente, ficou o meu notebook, né, onde eu tô fazendo essa gravação. E aqui tem um nicho cheio com alguns action figure. Deixa eu pegar aqui para você dar uma olhada. Voltei. Então, olha só a diferença. Esse aqui tem um vídeo no canal. Esse Hulk aqui, ele é pequenininho, 7 polegadas e meio. Nossa, ele é muito louco essa coleção. Marvel Infinity. Aí eu fiz do Rhino também. Então tem Marvel, tem um Thundercats. Esse aqui é diferente, né? Esse Thundercats, esse Lion, ele não é igual o que eu comprei quando eu era pequeno, na década de 80. Na década de 80 para 90, eles lançaram uma coleção que tinha um mecanismo aqui atrás, que você pegava uma pilha, colocava dentro de outro mecanismo, você chegava aqui, encaixava, aí os olhos do Lion acendia, né? Era para acender. Nunca acendeu com aquele mecanismo. Nossa, é uma porcaria aquilo lá. Mas enfim, aí acabei comprando esse daqui. Então, da minha coleção inteira do Thundercats, dessa nova geração, eu tinha a Toca do Gato, o Thunder Tank, veículos, todos os personagens mesmo. Tava bem completa. E tinha esse daqui grandão. Aí esse daqui foi o único que ficou. Falei, não, esse aqui eu não vou me livrar dele, né? Então eu fiquei com o Lion. Então, ó, já mostrei para vocês o Marvel, o Lion, Thundercats. Esse de videogame, eu também fiz um vídeo. Meu, pra vocês verem, eu fiz bastante vídeo. Eu vou lançar aos poucos esses vídeos aí.
tô vendo como que funciona, né? O YouTube, tudo. Não tô com medo de ficar sem conteúdo, mas esse daqui também é pequeno. E esse daqui é quem para joga videogame é do Crysis 2. É o Stalker. Então, eu gosto muito de Alien e robô. Então, mesmo se for de outras marcas, dependendo do que for, assim, quando eu vejo, se dá para comprar, eu acabo comprando também Alien ou robô. Então, esse eu comprei mais porque eu gostei dele, achei bonitão ele. Então, fiz um vídeo sobre ele também. E para você ver, já passei por Marvel, Thundercats, videogame, Marvel de novo. Esse daqui é um Homem-Aranha da. Ele não é SH Figurt, ele é da Revoltech. É da Revoltech. E assim, eu gosto muito desse Homem-Aranha, que teve uma época que eu viajava no trabalho, eu levava ele e colocava ele nas posições, várias posições, porque ele fica na posição que você quiser. Ele vem com uma caixinha. Deixa eu ver se tá aqui a caixinha. Tá. Ele vem com uma caixinha. Devia ter deixado todas essas coisas perto aqui, né? Ele vem com essa caixinha e essa caixinha ela tem vários tipos de mão, tem alguns outros pinos para você encaixar, se você quiser deixar ele aqui, mas ele sai daqui e você consegue deixar ele na posição que você quiser. Ele é um dos mais articulados que tem e todas as articulações que ele tem é quase 360 graus que ele se mexe. Então, você consegue montar na posição que você quiser. Então, assim, ainda tem algumas coisas. Eu tenho um boneco do Chaves. Eu tenho um boneco do Chaves aqui que ele tem 24 anos. Eu encontrei esse boneco ali na Rua Augusta, perto da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e nunca mais encontrei esse boneco do mesmo, assim, igual. Até preciso depois colocar no Google para ver se eu acho, para ver quem é que fabricou esse boneco. Então, tem coisa do Mario aqui. O que mais tem aqui que é boneco, né? Aí o Júlio tá falando aqui, o Hulk junto com o Demolidor são os meus preferidos. E Thundercats dos meus desenhos favoritos. Também, eu gosto muito do Thundercats, gosto do Silverhawks. Eu não sei que idade você tem, Júlio, mas não sei se você lembra do Silverhawks. E esse aqui foi o meu primeiro boneco, que é o Demolidor, do Secret Wars. E não dá pra ver, mas acabei de pintar esses bastões aqui, que é palito de churrasco. Peguei palito de churrasco, porque como ele é meu primeiro boneco, ele tem muito tempo, né? Eu tenho 49 anos. Eu comprei ele, devia ter 10, 11 anos. Então eu já perdi algumas coisas. O escudo dele ainda tem aquele que reflete. Isso daqui é da coleção Secret Wars, né? E esses bastões aqui eu fiz com um palito de churrasco. Peguei o palito de churrasco agora há pouco, lixei, passei esmalte de unha aqui. Depois eu vou ver se eu compro uma caneta para fazer os detalhes em prata. Mas o Demolidor ele também é um dos meus favoritos. O Hulk, a coleção, tinha vários bonecos do Hulk. Eu já tive, aí só fiquei com alguns aí. E o Demolidor, esse aqui eu fiquei porque é o meu primeiro da Marvel, né? Foi esse Demolidor aqui. Tem um vídeo que eu falo sobre ele também. Tá lá no canal Memórias Tangíveis, Júlio. Depois você dá uma procurada lá, Memórias Tangíveis. Você vai ver um vídeo sobre o Demolidor. É legal porque eu falo dele, eu falo da década de 80 de São Paulo, como que era, eu mostro algumas imagens daqui do centro de São Paulo. O Demolidor, foi meu primeiro boneco da Marvel. E esse, não tenho vídeo ainda, foi o meu primeiro boneco da DC, o Brainiac, daquela coleção Super Powers. Então, para vocês verem, eu tinha Super Powers, Comandos em Ação, G.I. Joe, Playmobil, mostrei agora há pouco para vocês, ainda tem algum Playmobil, Lego. Fiz uns vídeos de Lego porque eu gosto de videogame também, e um dos videogames que eu fico jogando é Forza, né? O Forza Horizon, um jogo de corrida. E eu comecei pelo Forza Horizon 4,
que tem o carro McLaren do Senna. Então eu comprei um Lego do McLaren Senna, comprei o Hot Wheels McLaren Senna. Então eu tenho esses McLaren Senna aí que eu fiz um vídeo também. E esse é o meu primeiro bonequinho da DC, o Brainiac, que era daquela coleção Super Powers. Lançou quase na mesma época, alguns anos depois do Secret Wars, né? Que é que eu tenho aqui o Demolidor. E então é isso, né? Fiz esse canal para mostrar a coleção, né? Essas coleções aqui ainda que eu tenho. Bastante coisa diferente, ainda tenho bastante Marvel, robôs. Às vezes eu coleciono algumas coisas, assim, é o que eu gosto de colecionar. Outro dia, desculpa, eu fui atrás, tem um vídeo lá no Memórias Tangíveis, atrás de álbum de figurinha. Por quê? Gosto muito da Nintendo, além de jogar Forza. Então eu comprei esse álbum aqui, fui atrás de figurinha desse álbum que eu não estava achando aqui em São Paulo. Aí eu fiz até vídeo procurando essas figurinhas. Durante essa procura, entrei numa loja, uma doceria, que ela só vende coisa importada aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo você acha de tudo, né? Aí do nada, achei essa... tentando tirar o Luigi daqui. Aí achei essa doceria com coisa importada e eu lembrei que tinha parecendo Kinder Ovo do Mario. Aí eu falei, pô, vou comprar esse Kinder Ovo aí. Dá até para fazer um vídeo também, né? Chegou lá, não tinha esse chocolate com surpresa com brinquedo do Mario. E assim, não era uma coisa muito barata também, devia ser quase R$ 50 esse chocolate aí, porque vinha um brinquedo bacana também, japonês. Só não achei, tinha acabado, não tinha mais lá, mas tinha uma cartela com esses pés aqui. Não sei se vocês conhecem, isso daqui é super antigo. Quando eu era criança tinha da Disney pra caramba também. Então eu acabei comprando que tava para vencer, porque vem umas pastilhas aqui, né? Você aperta, você levanta aqui, aí sai uma pastilha daqui. Tava R$ 10 a cartela. E eles são importados. Acho que o preço original devia ser uns R$ 40. Aí acabei pagando R$ 10 isso daqui. Eu nem coleciono, mas achei bonito. Aí isso daqui já é um vizinho meu que faz em 3D, impressora 3D. Aí tem aqui, ó. Acabei pegando com ele. Teve uma feirinha aqui no condomínio. Aí eu conheci ele faz esses objetos aqui, porta-caneta, um monte de coisa. E fiz com ele. Então, assim, coleciono um monte de coisa. Revista em quadrinho, gibi. Coleciono muita revista em quadrinho. No outro canal também eu fiz um vídeo sobre o Mad. Não sei quem conhece a revista Mad. Eu tenho um monte de revista Mad. Eu tenho a primeira revista Mad que saiu aqui no Brasil, que foi de 74, mais velha do que eu a revista. Ainda tenho aqui. O Júlio estava falando aí que ele gosta muito do Demolidor, né, e do Hulk. Um dos meus preferidos, assim, da Marvel é o Justiceiro. Então teve uma época que eu tinha tudo do Justiceiro. Tudo mesmo. Aí hoje ainda tem algumas coisas aqui, alguns bonecos do Justiceiro. E revista, tenho bastante revista. Essas aí eu não me livrei ainda. Tem bastante revista do Justiceiro aí. Ó, o Júlio falando que ganhou esse Demolidor aqui de um amigo lá em 86. Aí veio meu filho e destruiu tudo. Então, aí eu tenho uma filha pequena, né? Não mora comigo, tudo, mas eu tenho bastante sobrinhos e eles iam em casa, mas assim, eles foram muito bem educados de não pegar. Eu tinha um ou outro brinquedo, um boneco assim que eu dava para eles brincar, mas eles ficavam olhando. Acho que já era uma geração que não estava querendo saber muito, então eles olhavam assim e nem queria saber, né? O Júlio falou que tem 52 anos.
e muita nostalgia. Então, Júlia, aí 52, ó, que legal. E você coleciona também, eu conheci vários colecionadores também nessas andanças aí com essa nossa idade aí. Você não tá muito mais velho do que eu, não. Tô com 49. E assim, comecei a fazer vídeo agora, né? Com 49 anos, esse ano que eu vim pro YouTube. Devia ter começado mais cedo. Quem sabe, né, como que ia ser as coisas aí. Mas assim, deu vontade de fazer. Eu tenho um tempinho depois do trabalho. Eu falei, nah, quer saber? Eu vou fazer esse canal. E eu gosto muito lá do Memórias Tangíveis, né? Que eu falo sobre memória, eu mostro aqui lugares de São Paulo. Mas esse daqui, o Fora da Embalagem, com esses action figure aqui, eu acho que é o que eu tô gostando mais, né? Porque eu não tenho muito mais contato com colecionadores. Eu fiz um vídeo aqui do canal para falar sobre tirar ou não da embalagem. Aí eu fui atrás de alguns amigos assim, falar, grava um vídeo aí, um trechinho, né, para eu colocar no canal. Rapaz, para achar, para pegar esse vídeo com eles, porque a galera tá trabalhando, casou, anda meio sem tempo, né? Eu entendo isso também. Acabou que dois ex-chefes meu que gravaram e um que eu conheci assim de um outro amigo que é o Rafuca, né? Então o Vladimir, a Fabiana, eu agradeço muito eles e o Rafuca, que ele tem até um canal, ele é jornalista, ele trabalha no IG, tem um canal aí que ele fala sobre cultura nerd, pop, geek. E é muito legal que ele gravou esse vídeo. Esse vídeo tá aqui no canal também, onde eu falo se eu tiro ou não na embalagem, né, os meus colecionáveis. Mas assim, tô gostando muito de fazer esse canal. Essa é a primeira live. Agora que eu descobri que dava para fazer a live num computador aqui também, só arrumar a câmera direito, porque não sei porque aqui no celular fica a live em pé, na vertical, né? Eu queria ter feito a live na horizontal. Mas assim, aqui é a primeira live, vou ver se eu consigo fazer outras lives, fazer a live mais tarde também, né? Que eu acho que. Eu tava vendo aqui no YouTube, ele me mostra a idade da galera que entrou, que tá vendo os vídeos, e é de 25 a 60 anos. Então eu tô achando que é legal eu fazer uma live assim mais tarde, né? Lá para umas 18 horas, depois do horário de pico, assim, como eu fazer essas lives. Mas essa aqui foi uma live teste, achei legal, gostei muito aí que o Júlio apareceu aí também. Eu acho que tem mais alguém aí que não deu um alô aí. E galera, dá um joinha também na live aí pro pessoal ver que. YouTube, né, pessoal? O YouTube vê que a gente tá aqui, né? É... Mas é legal, ó. Tem 4 pessoas aqui vendo, né? Às vezes, não sei se o YouTube ele deixa assim, vai mostrando, fala, ó, tem uma live agora, né? Aí a pessoa vai e entra e vê o que se interessa ou não interessa, né? Tô aprendendo também como que faz esse esquema de live. Mas e é isso. E vocês, galera, tem alguma pergunta? Tô vendo que tem quatro pessoas aqui, ó, da live, 11 horas numa terça-feira. Quase meio-dia, quase na hora do almoço, hein? Daqui a pouco a gente sai aí para almoçar. E, pô, achei legal. 4 pessoas aqui. Aí o pessoal fala, é pouco, tem live aí com 1.000, não sei o que. Meu, pra mim tá ótimo, porque eu sei que é uma galera que tá aqui que gosta de colecionável, né? E, gente, nossa, eu não paro de falar também, né? Mas aí, vocês têm alguma coisa para perguntar? Vocês querem falar alguma coisa? Aproveita aí, usa o chat aí, que eu vejo aqui. E tiro aí a dúvida de vocês. Vocês acreditam que no meu outro canal, a semana passada, eu tentei fazer a live e não consegui. Não consegui, deu alguma coisa errada no, na hora da transmissão, sei lá que pegou, né? Mas é isso.
Deixa eu ver aqui. O Júlio, vou colocar o Júlio aqui como fixar a mensagem dele. Legal que eu tô vendo aqui também o chat. Eu tô com um computador aqui, eu tô com um notebook. Aí eu tenho uma tela gigante aqui que eu instalei no notebook para poder enxergar para fazer as edições de vídeo. Gente, vai ficando velho, tem até isso, né? Porque para editar esses vídeos no notebook é horrível, né? Tudo muito pequeno. Eu não sei se vocês gostam também. Eu tenho uma coleção de Batmóvel do Hot Wheels. Antes eu tinha. Para vocês que gostam de action figure, eu tinha um Batmóvel gigante mesmo de verdade. O que que aconteceu uma época? Eu não sou muito fã de carrinhos. Eu gosto mais de action figure também. Mas teve uma época que eu estava colecionando veículos de action figure. Então, eu tinha o veículo do Speed Racer, veículo do Max Steel. Não sei quem lembra do Max Steel aí, ainda acho que eu tenho alguma coisa do Max Steel aí. E tinha o Batmóvel, eu tinha todos aqueles Batmóveis grandões lá, aqueles gigantes, da Graslite, Estrela, tudo que foi lançado eu tinha Batmóvel. Vendi tudo também, troquei tudo, mas eu fiquei com uma coleção de Batmóvel da Hot Wheels. Ainda fiquei com bastante Hot Wheels aí, Batmóvel também. Veículo mesmo assim, é pouco que eu tenho, né? Eu tô olhando aqui para cima, se eu ver se eu tenho. Tem até outra coisa aqui que eu gosto também. Preciso tirar na embalagem. Olha só. O Chaves. Esse aqui, ó, houve uma exposição aqui em São Paulo, no MIS, do Chaves. Aí aí eu fui lá na exposição e tinha esses bonequinhos aqui. E esse daqui ele só vendia na exposição. Não, era tipo o CCXP, né? Tem coisa que só vende lá. Agora eu não sei se já tem para vender por aí ou não, mas era uma edição especial lá da exposição do Chaves. Daqui até um adesivo que eles colocavam na entrada, eu coloquei aqui na caixa. Ao Júlio aqui. O que eu peguei de mais nostálgico nesses últimos tempos foi um Ferrorama. E um Forte Apache. Um Mussum da empresa o Porco Ovelha Toys. E não sei se você conhece o rum da Marvel Legends. O rum da Marvel Legends eu sei qual que é. Ferrorama, eu fiz um vídeo porque eu trabalho num acervo. Um acervo da escola Caetano de Campos, uma das primeiras escolas normais aqui do Brasil, né? Eu trabalho lá no acervo e eu encontrei uma máquina a vapor que era utilizada na sala de aula. Tem um vídeo lá no Memórias Tangíveis também. Eu faço isso daí, eu faço uma comparação entre o Ferrorama e esse trem que eu encontrei. Meu, os caras colocavam a lenha dentro do trem, colocava dentro da sala de aula com água para mostrar como que é o funcionamento de uma máquina a vapor. Muito legal isso daí, né? E o Forte Apache, nossa, eu lembro do Forte Apache. Sabe o que eu comprei esses dias aí que é baratinho, porque o que eu quero mostrar no canal, não só esses action figures caro, né? Queira ou não, aqui no Brasil é caro esses bonequinhos, mas dá para comprar umas coisas mais baratinhas. Por isso que eu comprei essas outras marcas, eu comparo essas outras marcas de Hot Wheels e eu também comprei alguns outros bonequinhos assim, né, para mostrar que dá para fazer uma coleção e tem alguns bonequinhos bacana, mais barato. E eu comprei aqueles soldadinhos da Gulliver. Aí eu comprei aqueles soldadinhos, 2 pacotes, um veio com tanque de guerra e outro veio com um Jeep. Aí o que eu quero fazer? Eu quero customizar, né? Esses soldadinhos também. Hot Wheels, eu tenho alguns Hot Wheels que tá meio destruído. Eu quero reformar também, fazer igual aqueles vídeos lá que o pessoal reforma. Quero fazer tudo isso. Mas, meu, Forte Apache é muito louco, hein? É da hora. E Ferrorama, eu nunca tive o Ferrorama. Ferrorama, Autorama. Eu tive amigos assim de infância que tinham, né? Eu brincava, mas eu mesmo nunca tive. Tá querendo o DeLorean, né? Eu tenho o DeLorean da Hot Wheels. A Jada Toys, eles fazem os carrinhos, os brinquedos da hora, a Jada. E esse DeLorean aí, eu acho da hora o DeLorean, aquele do Caça-Fantasma
Também eu acho muito louco. Eu me arrependo até hoje que tinha uma lojinha de brinquedo, bem aquelas portinhas estreitinhas, tudo, e eles estavam vendendo lá o carro dos caça-fantasmas gigante, devia ter uns 50 centímetros, 40, alguma coisa assim. E tava um preço mais ou menos assim que dava até para eu comprar na época, só que acabei não comprando, me arrependo até hoje. Não sei vocês, mas acontece disso aí também, né? Às vezes a gente vê um colecionável ali, um carrinho, um action figure que tá querendo comprar, mas às vezes você tem até o dinheiro, mas fala, nossa, ainda mais agora a gente tem que gastar com outras coisas, aí a gente pensa 1000 vezes, né? Antes de gastar. Outra coisa que eu tenho, que é no início dos meus vídeos aí, são os meus ajudantes, aqueles robozinhos. São robozinhos de madeira. Tem até outro aqui também. Esse aqui tá tatuado aqui. Esse aqui foi meu irmão que fez. Então, porque ele sabe que eu adoro robô. Então eu tenho muita coisa aqui com robô e alienígena, né? E monstros. Então, às vezes eu andava aí, entrava numa loja, via um alienígena, um monstro, algo diferente, às vezes eu nem olhava de que coleção que ele era. Eu já chegava lá, dava para comprar, já comprava. E acho que até hoje é assim. Até hoje, se eu estiver andando, ver um robozinho, um alienígena, um monstro diferente, eu compro depois que eu vou atrás para saber de onde que ele é. Por isso que até aqui no canal tem um do Wesley Gucci, um cara aí que ele faz aqueles brinquedos da Mimo, aqueles Homem-Aranha gigante, Hulk gigante. Acho que ele, o pai dele, que faz esses brinquedos, acabei achando um bicho que ele fez numa feirinha. Eu tô achando que ele deve ter feito aquilo no ateliê dele, alguém deve ter pego, ele deu para alguém. Esse alguém falou: ah, isso daqui não tem valor nenhum, vendeu lá pra feirinha, doou, jogou fora, alguma coisa assim. Comprei super barato, faz muito tempo já isso daí, comprei super barato e fiz um vídeo também mostrando esse monstro aí do Wesley Gucci. Mas é isso, pessoal. Tá dando meio-dia. Entrou, acho que tem 3 pessoas aí, tem 2 joinha, tá de bom tamanho. Pô, minha primeira live, fico felizão com isso aí. Júlio, prazer em conhecer você. Meu, precisando aí, ó, tem o meu e-mail lá nos vídeos, no canal, tem o Instagram também, se quiser conversar, trocar ideia, se você quiser algum action figure, tá, que estiver procurando, você me fala que eu posso encontrar aqui em São Paulo também, aí a gente vê algum esquema de como entregar para você, beleza? E é isso aí, então, valeu muito, obrigado pro pessoal, porque agora, ó, eu acho que já tá na hora de a gente almoçar, meio-dia, valeu mesmo pela essa minha primeira live. E assim, espero que vocês gostem do canal, continuem nele, vai vir muitos mais vídeos por aí. Fale também nos comentários se vocês querem um outro tipo de vídeo, quer que mostre algum outro boneco, um carrinho. Pode falar que esse canal aqui é nosso, beleza? E valeu mesmo, Júlio. E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado. Essa live depois eu vou deixar ela aqui, tá? Quem quiser rever aí, quem chegou agora, fala, meu, o que tá acontecendo aí com esse careca barbudo falando aí. Acho que é isso aí, beleza? Então, pessoal, muito obrigado. Não deixe de se inscrever aí no canal, dá aquele joinha para fortalecer também. E comente aí se tá legal o canal, se não tá, a gente vai conversando, beleza? Então valeu, muito obrigado. Deixa eu ver como que eu saio daqui, hein? Tchau, tchau.